Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula teórica sobre a obra, o texto da Tatiana Roque, né? Trata-se, de certa forma, principalmente para o Brasil, os brasileiros, é o texto mais polêmico da Federal, porque já no título ele já diz o assunto, você já consegue entender o que é que ela está querendo dizer e o que ela vai dizer. E na primeira vídeo postado antes desse, né, tem o vídeo da apresentação da Tatiana, mas no vídeo postado eu deixei falar por si só. O vídeo curto, curtinho, do YouTube mesmo, feito pelo próprio Eduardo Bolsonaro, né, ele fez o vídeo lá nos Estados Unidos. E eu queria que vocês vissem esse vídeo. Essa era a intenção. Porque quando você lê o texto, ouve falar do que está falando, mas que vídeo é esse? Então eu deixei o vídeo falar por si só, a mesma coisa eu fiz com o Thierry de Louvre. Quando ao fim da obra, né, antes das questões, eu coloquei para coroar a obra do Thierry, uma coisa que saiu exatamente um ano antes do texto ser publicado, que foi o The Conscience of Ian Em, né, a consciência de Ian Em, o fotógrafo que tirou as fotos lá. Que ele não consegue olhar para a câmera, mesmo não entendendo às vezes o Khmer ou a tradução em inglês, né, que tem, mas dá para você, se no computador, colocar a legenda em português. Você não consegue, você consegue sentir o clima de tudo que o Thierry está fazendo. Assim como lá no Descartes, né, como é um assunto bem abrangente, é claro, mas ele é relativamente mais curto. Né? É um grande clássico, Descartes, né, como Voltaire, mas Descartes existe um filme, então eu postei o filme lá. É por isso que tem o filme Cartésio, lá de 1974, se não me engano, lá que é então, a coleção, o resto, tudo que o Roberto Rossellini fez, né, Sócrates, Santo Agostinho, Pascal e muitos outros filmes que falam de filósofos, filosofia, movimentos filosóficos, eu vou entupir esse canal de filmes, sabe? Então vai ser uma fonte de filmes mesmo, né? Muitos deles são da língua inglesa, né? São americanos ou europeus, mas naquele caso ali, né, ele é italiano, do cinema clássico italiano, que era bem forte nos anos 70, né? Foi enfraquecendo depois disso, mas o próprio western, né, o faroeste, surgiu lá na Itália, né, que era chamado depois, aqui no Brasil chamavam de faroeste spaghetti, né? É meio que uma piada, né, tal, mas tinha lá o grande Sergio Leone, né? Foi lá que estrelou o grande Clint Eastwood, que veio se tornar um dos maiores diretores da história do cinema, né? E um brilhante ator, né? Sem comparação, assim, chega um ponto da comparação de arte, de coisas boas, em que você não tem mais como dizer que é melhor. Chegou no patamar que é gênio. Depois disso, até você pode ver que o tal pessoa faz a tal coisa melhor, se dá um puro melhor, fala melhor, mas ele chegou no auge do que ele tinha que fazer. Ele chegou ao amadurecimento máximo. E, e assim foi, né? Assim acontece. Na aula de hoje, eu precisava mostrar esse vídeo para que vocês entendessem muito bem o que está acontecendo. É muito fácil enganar um povo mal educado, precariamente educado. É muito fácil passar a perna, fazendo discursos de ódio, citando minorias, usando palavras que englobam grupos de pessoas, como bandidos, ou globalistas, ou petistas, esquerdistas. É muito fácil. Pode ser do contrário, tudo faz, eu só lembrei dessas. Mas isso é feito justamente pela falta de filosofia, pela falta de sociologia, de consciência social, de pensamento próprio, com filosofia. É por isso que foi feito aquela mudança no ensino. Essa foi a razão. Eu ouvi da boca de certas pessoas, eu ouvi, porque existem muitas mentiras contadas por aí. Não são apenas nas redes sociais, né, na TV. Dizendo que quem fez a reforma foi o Fernando Haddad. Foi o pior absurdo que eu já ouvi a esse respeito. Por quê?
O Fernando Haddad foi ele que fez de tudo como professor de filosofia da USP para colocar a filosofia no ensino médio. Ele não ia fazer uma coisa dessas. Para se tornar um país autoritário, totalitário, ditatorial, que visa esse tipo de governo, é preciso tornar o povo fácil de comandar, como ovelhas no pasto. Como diz a gíria, eu não gosto muito de gíria, a não sei que for falar palavrão, não escapa. Mas como diz o gado, que você pastoreia facilmente pelos campos. Não é um palavrão para xingar, mas é exatamente o comportamento desse povo. O pior não é esse povo quando é enganado, porque a pessoa pode ser iludida. Eu fico com pena. O problema é quando alguém sabe. Porque quando alguém sabe, aí é mau caráter mesmo. E a gente vê isso não hoje, nem amanhã, mas um dia verá. Pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a um ano, mas um dia vai aparecer. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu não foi eu que disse essa frase, também não foi uns filósofos clássicos, mas foi alguém considerado importante na história. Essa frase seria dita por Jesus Cristo. Eu não estou pregando palavra de porra nenhuma aqui agora. O que eu estou dizendo é que faz sentido para mim. A boca fala do que está cheio o coração. Também teria sido dito por ele. Quem fala tanto discurso de ódio? Porque é uma pessoa cheia de ódio. Quem fala tanto sobre amor e esperança e paz? Pode ser que não consiga fazer, mas é uma pessoa cheia disso. Ela fala porque ela está transbordando. Quem fala de morte, guerra e dor é porque é uma pessoa que está cheia disso, só pensa nisso. Aquele que só fala de putaria é porque só pensa nisso. Ela está transbordando o que ela tem, ela está dando o que tem para dar. Na verdade, é excelente que fala. Porque daí você consegue perceber que tipo de pessoa que é. Bom, vamos agora então, dentro dessa introdução, dar início ao nosso conteúdo de hoje sobre o vídeo de Eduardo Bolsonaro. Eu sou o professor Johnny e estamos dando início à nossa aula aqui então. Então vamos lá, amigos. Dentro disso, eu queria dizer para vocês que muitos dos trechos do texto, como é agora, eu não escrevi uma palavra. Eu peguei o próprio texto da Tatiana, exatamente como está. Ela dividiu com letras grandes os trechos, os parágrafos. Alguns temas sensíveis, alguns temas sociais e científicos eu vou explicar em aulas especiais, ou biografias, né, que contem razões de vida e atitude de certas pessoas perante certas coisas. Né? Eu vou explicar. Só que eu vou discorrer o texto inteiro da Tatiana. Eu vou ler com vocês, explicar com vocês. Começando pelo comentário a respeito do vídeo, o último postado antes dessa aula. Para quem quiser se inscrever em nosso canal, ter as notificações quando forem enviados vários vídeos, não vão parar quando parar a última das filósofas, agora que é a Tatiana. Né? Essas aulas todas servem para a segunda fase também, porque elas são aprofundadas. Então, na verdade, todas elas. Né? O DK eu já fiz pensando na primeira e na segunda fase. Né? Não tem algo a eu fazer mais, porque eu dei tudo o que tinha. Do Descartes, do Voltaire, do Thierry Ledoux, né? Da Nancy Fraser, e agora estou iniciando Tatiana Rock. Então eles vão servir por muito tempo. No que eu passar aqui da Tatiana, eu vou entrar no conteúdo geral da filosofia, começando lá pela origem dela. Né? Como ela começou, os pré-socráticos, os períodos da história da filosofia e tal, que serve absolutamente para o Enem. E eu vou dizendo desde já, é impossível. É impossível. É impossível. Em, sei lá, em 70 aulas, preencher 2.600 anos de história da filosofia. Não dá. Sabe quantas aulas tem numa escola num ano? Mais ou menos umas 35, sendo uma por semana. É mais ou menos esse tipo de número de semanas letivas que um aluno de uma escola comum tem. De 40 não passa, num ano de pouco feriado.
Não dá. Nos 3 anos de ensino médio, a pessoa então teria, sei lá, 120. Até que dá, mas contando com tempo de chamada, tempo de revisão de trabalho, correção de prova, aplicação de prova, não dá. Para entender a filosofia inteira e ainda faltando peça, teria que ensinar desde lá do sexto ano. Desde que a criança tem 11 anos de idade. A criança já pré-adolescente. E o que eu vou fazer aqui é, começando com um pacote de 100 aulas para preparar as pessoas para isso. Porque, sendo bem honesto, não vai adiantar nada se eu fizer uma aula de cada. Só de Platão, se for fazer, dá pra fazer 100 aulas dele. Só de Nietzsche, dá pra fazer 100 aulas dele. Tem isso na minha cabeça do contrário. São dois dos filósofos que eu mais li durante a vida. Que eu mais estudei, provavelmente me encantei com eles. Dos pré-socráticos, são muitas. Meu, se eu tocava mais. Meu Deus do céu. Faremos aos poucos, um pouco de cada. Mas vamos preenchendo cada vez mais. Ou seja, vou chegar em 100. Eu não vou parar, eu vou mirar 200. Quando eu chegar em 200, eu vou pensar em 300. Vai chegar uma hora que vai ter mais de 1000 vídeos aqui. Você vai ver todos os filmes que já foram feitos em relação, diretamente, biográficos, filmagens reais dos filósofos, ou até mesmo filmes sobre eles, mesmo quando são romances, ou seja, a ideia de criar uma história usando o filósofo, eu vou postar, só que eu vou explicar, olha, só que isso não é exatamente o que está dizendo lá. Quando for, eu falo. Então, daí eu falo no que eu tiver no vídeo falando do autor aqui, do filósofo, da pessoa, da filósofa, né, que tem um monte. Então vamos dar início então à nossa explicação a partir disso, né? Que você no nosso canal, quiser acionar a notificação, dar seu like, seus comentários, suas perguntas, seus comentários, pedir ajuda, fique à vontade, criticar polêmicas, dar ideias, por favor, fiquem à vontade, né? Para fazer tudo o que quiserem. A intenção aqui, né, eu tenho bem clara a minha posição filosófica, cultural e política, né, ética também, moral também, mas meu trabalho aqui não é ficar pregando. O meu trabalho aqui é ajudar você com a interpretação do texto e dar o texto, que você pode baixar desde a aula passada, que nem foi uma aula, foi um vídeo, mas é uma aula, de certa forma, né? Traz muita reflexão. E você pode baixar aqui no monte de aula que tem antes, entrar nas questões que eu coloco para baixar, o link que nem tem lá na Nancy Fraser, antes dela no Thierry Bedoove, antes dela no Voltaire e antes dela no Descartes, totalmente de graça, dado presentinho para vocês. O que eu tiver de coisas que eu puder ajudar, eu vou dar. Então, é uma forma de comunicação e tal. E dentro disso, então vamos lá falar sobre o nosso tema de hoje, que é o tema que tem totalmente a ver com o vídeo da aula anterior, né? Da Tatiana Rock, então, né? O negacionismo no poder. Né? Ela tem um subtítulo, esse texto vocês podem aqui embaixo vão ver. O subtítulo é Como fazer frente, né? Como encarar, como lidar com isso, como enfrentar, né, o ceticismo que atinge a política e a ciência. Né? Da Tatiana Rock, esta senhora aqui. Né? Então, que ela é candidata, ela tem sido candidata nas últimas eleições, não ganhou, né? Era candidata do PSB, depois do PSOL, ela não conseguiu o número de votos suficiente, do estado do Rio de Janeiro e tal, e ela é professora, né, de matemática e de filosofia, né? Ela é pós-doutora em filosofia, e ela então é filósofa da ciência, né? Filosofia da ciência é justamente o que ela faz aqui, que está lá no edital. Filosofia da ciência é o último dos 6 itens tópicos principais, que é o trabalho dela, né? E isso totalmente tem a ver, numa possível segunda fase, com o trabalho do Descartes, de como a ciência começa e de como que ela está agora, né? Essa relação, ela provavelmente será feita, ela já está feita, né? As provas já estão feitas. Né? Então, a Tatiana Rock, ela também, assim como o Thierry é a mesma coisa, assim como o Nancy Fraser é a mesma coisa, ela também é contemporânea. Nunca tivemos 3 contemporâneos e vivos, né? Ela é a mais jovem. Da filosofia contemporânea, que começa lá no século XIX e vai até hoje, no século XXI, que dá início lá na Revolução Industrial, não no começo dela no século XVIII, mas na disseminação na Europa e nos Estados Unidos. Ela pertence ao século XX, apesar de ela estar nativa hoje, fazendo muitas coisas hoje.
ainda chamamos de filosofia do século XX, mas estamos no século XXI, está tudo certo, está tudo bem. Ninguém vai ficar te questionando isso, não se preocupe. Nessas polêmicas nós trazemos as aulas do futuro, mas além, não agora que nós estamos focados, né, e condicionados aos textos, né, lidando com eles, né. Uma coisa que eu vou fazer é não colocar palavras na boca do filósofo. Isso eu não vou fazer porque isso aí é tudo que a federal não quer, né? Então, né, que foi justamente ela nasceu nesse período da Guerra Fria aí, depois das grandes guerras e tal, né? Aí está ela, nasceu em 1970, né? E ela é brasileira, né? Tatiana Roque, né? Brasileira. Temos aí, no passado tivemos também um representante brasileiro, uma mulher, também representante brasileira, que é a grande Djamila Ribeiro, que lembra muito a Nancy Fraser esse ano, né? Não é o caso da Tatiana Roque aqui, né? Porque assim como a Nancy Fraser e a Tatiana Roque, elas são filósofas políticas, né? Tá certo que a Tatiana de fato está envolvida na política, ela é uma pessoa que pertence a partidos políticos de esquerda, né? Mas ela é filósofa da ciência, né, no caso. E a Tatiana Roque, né, sendo brasileira, ela escreve o seu texto, que é publicado numa revista muito famosa no Brasil, que no Sul a gente não conhece muito ela, não parece muito, o que você acha? Que é a revista Piauí. É nessa revista Piauí aqui que sai o texto que foi escrito para o povo. Então é uma linguagem muito acessível. É o texto mais fácil de se ler que tem de todos aqui, né? O Voltaire é um exímio escritor, mas ainda é um escritor do século XVIII, né? É uma tradução, né? Tem conceitos que não usamos mais, então é por isso que dá um trabalhinho a mais. A Tatiana, já de outro modo, ela é professora, já está acostumada a lidar com os alunos e tal. Ela fala de maneira e escreveu isso. E, né, e eu vi gente preconceituosa falando mal dela por ser de texto de revistinha. E eu, porra, mas e o Kant? O Kant é um dos maiores filósofos da história e o texto mais famoso pelo povo, né, mais famoso de todas as críticas da razão pura, mas o mais famoso pelo povo é o que é isso, esclarecimento, né, que ele está falando sobre o que é o iluminismo, né, o nome alemão Aufklärung, e ele foi publicado no jornal. Ele escreveu para o jornal. De todos os textos é o mais fácil que tem de entender. Só que é Kant, quem eu vou de Kant. Kant é o mais difícil de todos os filósofos, ou se não é um dos mais. Mas ele é possível que ele seja o mais difícil de todos os filósofos. E talvez até a Crítica da Razão Pura, o livro mais difícil de se ler da história, contando com a literatura mundial aí. Né? Pelo menos aqui eu tenho noção, e tem muitas coisas que eu não conheço, eu admito a minha ignorância. Né? Eu não tenho ideia de que é ser publicado, por exemplo, na Mongólia. Né? Eu nunca li um texto de lá. Então, não posso dizer de todo o planeta, porque eu não sei. Dentro do que eu sei, eu estou dizendo que eu penso conhecer. Bom, dentro disso, então, né, temos aí o assunto da aula de hoje, que é justamente o Eduardo Bolsonaro. Né? O texto, ele pode ser pego nessa aula aqui, nessa página. Notem aqui que isso é o que está escrito do lado ali, é justamente o que está no edital. Eu só copiei e colei e só aumentei as letras, deixei bonito ali, pode dizer. Né, tá. Roque, Tatiana, né, sempre é o sobrenome que se coloca oficialmente em biografias, o negacionismo no poder, como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência política, na revista Piauí, número 161, fevereiro de 2020. Olha só, isso é importante. 2020. Por que 2020? O que aconteceu em 2020? Em 2020, em fevereiro, faltava um mês para fazer o lockdown. A doença já estava espalhada. Era o que chamaríamos hoje de começo da pandemia. Ninguém imaginou que se alastraria por tanto tempo e tantas pessoas se foram. Pessoas ilustres, como no Brasil, Paulo Ricardo, familiares de pessoas que são seus queridos. Eu sinto muito. Eu tive, eu não sei nem como eu posso chamar, mas eu não perdi ninguém. Eu não fiquei doente. Mas eu conheço muitas pessoas. E levou muitas pessoas que eram boas, assim como a Dona Hermínia, né, o Paulo Gustavo. E não levou outras que pareciam merecer morrer. Né? Bem que não sou eu quem decide isso, mas veja quando ela escreveu. Você lembra o que estava rolando na época? O que era 2020? Tinha passado 2019, um ano turbulento para a educação. Em 2018, 2019, 20, 21, 22.
tinha passado um ano, alguma coisinha, fevereiro, do governo do o presidente anterior. Pai, no caso, do Eduardo Bolsonaro, que o clã inteiro estava, né, quase todo ele entrando para a política aí. São ótimas pessoas, são pessoas boas, né? Então por que será que é mente, né? A não ser que você acredite naquele vídeo que você viu, ou está disponível, pode ver lá, né, que você acredite naquilo, né? Lábia qualquer um pode fazer. Porque se fosse na lábia, então todos os religiosos estão certos, que falam bem. E se você analisar, esses melhores religiosos de cada religião, eles não batem. Alguém está falando alguma coisa errada. E você pode pegar um ateu que fale muito bem. Ou então, Deus existe ou não existe? Não, depende para mim. Isso não existe. Isso não existe minha verdade, tua verdade. Isso é coisa de louco. A verdade, se ela existe, ela tá lá independente do que você acha. É por isso que eu saber, eu não sei nada. Eu só acho. Só. Eu vou pelo que eu sinto e pelo que eu acho. Diferente. Bom, o assunto de hoje, então, é Eduardo Bolsonaro. Eu confesso para vocês, não é do meu gosto estar falando disso aqui, não. Só que é muito de meu gosto esclarecer as coisas. Para não tentar não ser mais do que a da Tiana Rock, já é com a aprovação da UFPR, ácida, né, direta, eu vou tentar me ater ao texto. Né, mas não é do meu gosto ter que lidar com essa imagem aqui. Eu não queria estar aqui agora na frente dela. Eu tô me sentindo muito mal, me desculpe por estar na frente desse cara aí. Só que, tipo, que se foda eu. Mas, para aqui dentro, pra mim, dentro do meu coração, é um sacrifício. Tá perto de um indivíduo como esse aí. Mas, eu acho que cada um pensa da sua maneira, do seu jeito. Então vamos lá ver o que a Tatiana diz. Porque eu tive uma estratégia pedagógica, metodológica, lúdica, didática, de colocar aquele vídeo feito pelo próprio, antes de começar a falar. Contando já como uma hora ali. Tá, vamos lá para o que a Tatiana escreveu. Esse é o texto dela. Que aquecimento global é esse? Para quem viu o vídeo, você pode ver lá, ele fala, ele até repete essa parte duas vezes. Hoje tá chovendo, eu não sei quando você vai ver o vídeo um dia, talvez não esteja mais. Mas nós tivemos uma onda de calor terrível nos últimos dias de inverno. Quando eu era criança não era assim. Se não tem um aquecimento global, é isso? Então o que é? Eu não sei. Mas para mim, eu tô vendo isso acontecer. E pela atividade humana. Mas eu posso estar errado. Tá, mas ele diz isso. Que aquecimento global é esse? Vamos continuar. Questionou o deputado federal Eduardo Bolsonaro num vídeo que gravou para o YouTube em 2018. Bem no ano que o pai dele vira presidente lá e tal. Durante o inverno nos Estados Unidos, ou seja, no fim do ano, quando aqui é um verão. O fevereiro tá quente pra caramba ainda aqui, porque o verão vai terminar em março. O dia 21 entra o outono. Foi no verão. O povo tava morrendo de calor e enfiado dentro de casa. Tá tudo louco dentro de casa. E ele tá lá, na frente da neve, falando isso. E ele fala meio assim, de uma maneira que muita pessoa assim, né? Ou essa pessoa já tem algo dentro dela inclinado a isso, ou a pessoa é assim frágil intelectualmente. Ela acaba caindo nas garras dessas coisas, desse tipo de coisas. Vestindo um gorro de lã e diante de um cenário tomado pela neve, o filho 03 do presidente da República, na época, né, o Jair Bolsonaro, manifestou seu espanto com o frio. Nossa, estou espantado com o frio. Que ele parecia desmentir a mudança climática. Já que estava nevando lá, alardeada pelos cientistas e pela imprensa. É porque a imprensa é mentirosa
que só quer ganhar dinheiro. Vendendo jornal chama atenção, TV, o papel escrito, as informações online. Não estou falando de rede social, porque para mim isso não conta. Né? Eu já não faço, mexo com isso há muito tempo e tal. Por isso que eu não respondo, por isso que eu não leio nada, né? Só uso para divulgação do canal mesmo. Mas então os cientistas estão errados. Tudo que eles estudaram a vida inteira, todos eles. Mas eu vi cientista falando o contrário. Os cientistas sempre debatendo, né? Ou tem intenções por trás, né? Ou eles estão certos, de repente, vai que a Terra é uma pizza mesmo. Né? Tipo uma pizza, lembra que falaram que a Terra não era redonda? É uma pizza, não é redonda, não pode, é redonda também, né? Uma pizza tem que ser quadrada, tipo uma bolacha, daquelas bolacha de água e sal, assim, quadradinha. Deve ser isso daí, né? Eu não entendi direito até hoje. Né? Mas falaremos sobre isso. Né? E tal, na aula de né, do movimento anti-ciência. Né? Mais pra frente. Né? E tal. Vamos explorar o texto da Tatiana aqui para ficar muito bem afiados aí para chegar na prova, assim, olhar assim, com toda a segurança, isso aqui que é a resposta correta. E aí está aí, meu Deus do céu, eu tô passando um pouco mal aqui, mas eu vou aguentar. Cadê o remédio? Tem água pra tomar aqui que tá foda. Pera aí, mesmo é cachaça, né? Toma cachaça. Não, toma um pouquinho. Mas se você for tomar, você não me dê, me traga essa merda. Mas tem que fazer de plástico, não é plástico, é plástico. Né? Plástico, vassoura. Olha, que aquecimento global é esse? Isso aqui é a legenda, né? Em português, embaixo em inglês ali. Tá, é exatamente isso aqui. Eu peguei, paralisei o vídeo, tirei a foto do vídeo, o print screen da foto e coloquei aqui. É exatamente o que a Tatiana, a primeira coisa que a Tatiana está falando. Ela está falando disso aqui, nesse momento. Falando que é o Rodilândia, né, atrás e tal. Daí aparece ali pessoas corroborando, como um professor da USP, tal, falando do derretimento da Antártida, né? Daí aparece depois o Olavo de Carvalho, né, falado como filósofo. Nem estudou filosofia. Aquele cara nem é filósofo, merda nenhuma. Né, e tal. Ela disse que morreu, nem sei também, que eu não sei de notícia, coisa não. E tal. E é disso que ele está falando. Tá, vamos lá então. Concluiu o Eduardo Bolsonaro com um conselho para seus seguidores. Eu tenho dó, na boa. Tem gente que vai falar assim, não tenha dó não. Eu entendo também, mas eu tenho, eu não sei, deve ser, não sei o que acontece comigo. Não deixe que o discurso, a conversa, isso que eu estou fazendo agora, discurso. Não deixe que o discurso, principalmente de globalistas são pessoas que pensam na Terra toda, são pessoas, por exemplo, como se fosse a ONU, globalista. Se fossem pessoas que pensam no aquecimento global no efeito estufa, dizendo que o que acontece no Brasil afeta, por exemplo, a Rússia ou o Japão. É um globalista. Não deixe que conversa fiada, discurso, né, principalmente de globalistas, né, matéria em cima de matéria, né, tá falando dos jornais que estão mentindo, né, jogando essa mentira para vocês. Ele está falando que todos os cientistas do aquecimento global e tudo que você viu, nenhuma criança hoje, sei lá, ou adolescente até uns 15 anos, sabe o que é uma geada em Curitiba. Não sabe. Isso que eles pensam que a geada, no meu tempo a geada começava na Páscoa. Vai catar ovo no meio do gelo, com as mãozinhas tudo quebrado, o olho tudo amassando, o rosto rachado. Nossa, a coisa tá muito feia. A coisa tá muito, muito feia. E tal. Que reste sedimentada como verdade. Que ela reste sedimentada como verdade. É a mentira colocada como verdade. Ele acha isso mesmo? Ou ele sabe que não é e tá mentindo? Porque se ele acha isso mesmo, ou então todo mundo é burro e ele é um gênio, ou ele é louco, porque ele acha que tá certo. Ou então é filha da puta mesmo. Porque tá pegando uma coisa e tá usando isso pra enganar o povo. Tá. E aí tá essa situação, né? Isso é apenas um símbolo, né? Dessa montagem aqui feita com a árvore ali, aqui seria o frio extremo lá. Lembra bastante até o lugar que ele tá, né? Lá nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos está nevando? É muito fácil saber. É o seguinte, os Estados Unidos ele está acima da linha do trópico de câncer.
Como ele está acima da linha do trópico, ele é um país, né, subtropical para, né, o clima ártico, o clima gelado do Canadá, de Chicago, da cidade de Chicago, Nova York, Washington, onde se passa a saga Deus me livre, Crepúsculo, né, e tal. Eu vou até transformar aquele cara em Batman, mas isso não desce, né? Não desce. Meu Deus do céu. Cara, acho que foi a pior coisa que eu vi na história do cinema. Tá, tudo bem. Eu achei que muita gente gosta aí, eu vou tentar ficar quieto. Mas não vai dar maior, cara. Né? Quer ver filme bom? Se você The Flash, esse é bom. Né? Que ele foi o primeiro Batman da nossa era que tá lá, que é o Michael Keaton. Aqui ele foi massa. Né? Então, mas está falando justamente dessa alteração climática. Né? Em alguns lugares fica quente demais e em outros lugares fica frio demais. É um desequilíbrio na Terra. Fica muito tempo sem chover, o ar fica seco, chega a sangrar o nariz, chega a quebrar a pele por dentro, fica seca, e daqui a pouco chove pra caramba, muito mais que devia. Né, para medir o milímetro de chuva, eu coloco esse tipo um copo, tá, com uma medida, que nem de laboratório, uma medida que nem de receita, de pôr farinha, leite no bolo e tal. E aí enche, sabe, tantos milímetros em tanto tempo. É por isso que fala, choveu tantos milímetros. E aí, quando a gente despenca aquela chuva toda, a terra chupa tudo aquilo, não dá 5 minutos, dá 15 minutos, já tá secando já. Né? É exatamente o que está acontecendo com o mundo. A coisa está complicada. Né? E ele está negando isso, ele está negando uma coisa que está na nossa cara. Né? Olha quantos anos passaram já desde, né, 2018, né, 5 anos, 2023. Meu Deus, eu lembrei que eu não quero, nunca lembro. Nem sabia disso. Daqui a pouco eu esqueço. Né? O raciocínio, o encadeamento de pensamento. O raciocínio ignorou. Ele não ignorou, ele simplesmente deu as costas. Né? Ele não quis ouvir, né, a ocorrência de invernos rigorosos. Como pode ter sido que ele estava lá. Em algumas localidades, não é incompatível com o aumento da temperatura média da superfície do planeta, que está cerca de 1 grau Celsius mais alto. Ah, e 1 grauzinho? Ah, vá! Cara, isso altera tudo. 1 grau. Isso é metade do que precisa. Assista a série The Last of Us. Ela tá relativamente certinha. O jogo é 10 milhões de vezes melhor, mas ela tá relativamente certinha. Eu vi um monte de gente amando aquilo lá. Até o momento em que aparece o casal homossexual. Aí ninguém mais falou. Porque quem é que tinha os celulares e redes sociais, essas coisas? Muita gente. Mas a maioria das pessoas, todo mundo abastado de dinheiro. E muita gente era justamente aquela pessoa que era homofóbica. Mas eu achei lindo ver aquilo. Se você pegar e ver o melhor jogo já feito na história do videogame, que é The Last of Us Part 2, é um jogo LGBT. É a Ellie. A Ellie é homossexual. Como é que fica? Desde criança ela é. Bom, é, a temperatura média da superfície do planeta está a cerca de 1 grau Celsius mais alta, 2 graus. É o que precisa chegar. Para alterar a Terra de uma forma que talvez seja até irreversível. Isso é uma média. Tentando uma conta no mundo inteiro. Eu não sei nem contar dinheiro, imagina quantar isso. Né? Do que era antes da Revolução Industrial. Por isso a Revolução Industrial é tão importante para falar dos contemporâneos. Porque foi aí que começou o Apocalipse. Foi aí que começou a destruição da Terra. O fim do mundo veio vir pela própria mão do homem. De um jeito ou de outro. Ou fazendo, continuar o que está fazendo, isso aí nós estamos indo rumo à ruína. Ou por meio de uma guerra nuclear. É mais fácil acontecer uma guerra nuclear do que um meteorito bater na Terra. O Apophis, se não me engano, vai passar perto da Terra em 2029, depois em 2036 ele vai para o Sol e vai retornar, e nesse retorno ele pode bater na Terra, ele é bem grande e tal, ele pode destruir tudo. Né? Às vezes eu fico pensando se não era bom. Porque as coisas do jeito que tá. Tá, mas aqui a Revolução Industrial foi aqui. Tanto as fábricas como os carros. Os carros. Você vai fazer um carro elétrico, uma energia solar. Mas o pneu? O pneu emite carbono. Quantos carros você tem na rua? Ah, eu vejo uns dois aqui onde eu moro. Ah, eu não. Eu, por acaso, moro no centro. As ruas são pretas, de borracha. É borracha dos pneus. Porque a rua não fica preta, ela fica cinza.
Então, é muita emissão de gases. E é sem parar. Por mais que façam mecanismos de diminuição daquela fumaça antiga de carros velhos, se você já viu o carro velho ligado e tal, que consome muito combustível, muita gasolina e tal, mas você está liberando gases na atmosfera. E isso tem reações químicas se você confiar na ciência. Eu mesmo tenho minhas dúvidas em relação à ciência, porque eu sou um filósofo e isso é parte da minha constituição. Só que eu tomei remédio, porque o que me espanta não é a questão é essa, a questão o que me espanta é como que pode funcionar. Né? Garante que amanhã será em tal segundo que o sol vai aparecer no horizonte. Você vai lá, nossa, deu certo, não? Tipo, dá pra confiar então, daí agora eu confio pro resto da vida porque durante 10 anos foi assim. Tá, e se mudar daí depois da manhã? Quem garante que, você fez tratou um encontro aí depois da manhã, quem garante que depois da manhã o sol vai nascer mesmo? Vai que hoje foi a última vez. Né? E também, isso não, eu penso muito nisso, mas quem disse foi um filósofo escocês chamado David Hume. Né? Aí ele fala que nós não temos como viver se pensar assim. Então ele chama isso, o ser humano age como se tivesse certeza. Ele chama isso de hábito, né? O David Hume. Né? Então é isso. Né? Filosofia, como dizia Sócrates e Platão, né? Principalmente Sócrates, que é o personagem dos livros de Platão, que pode realmente ter existido, né? Que filosofia não é teórica, como dizem muitos que se dizem professores de filosofia por aí, ou filósofos. A filosofia é um modo de vida. Né? A pessoa que vive mesmo uma criança perguntando de a filosofia, eu mesmo tenho um comportamento totalmente infantil com muita coisa, né? E acho que é por isso que eu dou risada de cada merda. Meu Deus do céu, como eu falo merdas, eu fico pensando da onde que sai tanta bosta, eu não tenho ideia. E assim, ó, sai do nada. Bom, deixa eu falar. Então, a suposta mentira, segundo Tatiana Roque, denunciada por Eduardo Bolsonaro, é endossada por praticamente todos os pesquisadores que se dedicam à análise do clima global. Então a Terra inteira fez um complô, uma teoria da conspiração, aonde vem o grande herói Eduardo Bolsonaro e seu pai para salvar o mundo, começando pelo Brasil, um país totalmente mal educado, precariamente educado em matérias de ensino, em questão de ensino. Cara, acho que tudo é possível. De fé, acredito mesmo que se pá, Jesus andou na água, mas não faz sentido. E não é o que parece. Mas a gente só para, o que parece é o Descartes mesmo disse isso. Né? Desconfia dos sentidos dele. Pois é. E aí está a noção da alteração climática, né? A Terra ficando esturricada, né? Parecendo Marte, né? O que faz a gente pensar que Marte talvez um dia não foi verde e azul como a Terra, né? Talvez, né? A atmosfera de Marte é bem fina. Da Lua praticamente nem tem. Por isso que lá é tão seco. Né? A água sai fácil, assim. E a água está presente nos meteoritos, né? Ela teria vindo assim, segundo alguns astrônomos e astrofísicos, o que eles contam, astrobiólogos também, que é uma coisa bem avançada, isso não tem muito por aqui. Tem alguma coisa, mas é bem pouquinho. Um estudo do geólogo americano James Powell, publicado no final do ano passado, concluiu que dentre os mais de 11 mil artigos científicos publicados sobre mudança climática entre janeiro e julho de 2019, nossa, 11 mil só entre janeiro e julho de 2019. É bastante, né? Não havia um único sequer que contestasse que o planeta está ficando mais quente por causa dos gases do efeito estufa. No primeiro ano do governo. Foi no finalzinho da campanha, ou depois que ele ganhou a eleição, que o Eduardo fez lá o vídeo. O Eduardo Bolsonaro, no caso. Ele fala do Eduardo, parece que é íntimo do cara. Né? Ficando mais quente por causa dos gases do efeito estufa lançados na atmosfera por atividade humana. Eu sinto muito em dizer. Vocês que são ecológicos, ecologistas, veganos, é muito lindo o que vocês fazem. Mas vocês mesmos estão provocando isso. Tá, aí você é vegano. E quando você toma medicação? A medicação foi testada no animal. Como é que faz daí?
É meio difícil, assim, é uma luta bem complicada. Bom, e aí tá as alterações climáticas todas causadas pelas ações do homem. E a linda terra, nossa casa, nossa única casa, até quando nós a teremos? Não é que nem o filme Interestelar, a gente vê que não tem mais, não é mais habitável a Terra. Tanto que eles estão procurando outro planeta. Um filme extraordinário do grande Christopher Nolan, diretor da trilogia do Batman, não daquela coisa lá que colocaram aquele troço lá do chá. Deus, que filme Batman, aquele The Batman lá. Meu Deus do céu, eu achei que é o pior de todos. Eu vi até o Adam West, aquela série que tinha nas antigas lá, era melhor. Bom, não, era bom, ele foi considerado parte do universo Marvel. Aquele ali não é considerado. Não é considerado porque não colocaram no filme The Flash, que é o reinício do universo. Eles deram um reboot, um reinício no universo DC. Não consideraram a história do Dudu e do Jacó. É o Edward e o Jacob. Não, mas eu falo do Jacó que eu acho mais massa, né, que é a Bella. Né? Então, aí está falando justamente da ideia dessas ações humanas acerca de toda a Terra e todos os elementos da Terra, né, ferrando tudo. A atividade humana, então. A atitude do deputado reflete a descrença com o conhecimento científico, vem sendo tratado por alguns setores do governo e da sociedade. E eu entendo isso porque eu mesmo desconfio de certas coisas da ciência. Eu estou sendo sincero. Eu não tenho certeza. Na verdade, eu não tenho nem ideia assim, se tal existe o tal do átomo. Diz que tem um tal de átomo, que tudo é feito de átomo, mas como é que o átomo vira amor? Ah, não, o sentimento sai das coisas feitas de átomo. Tá, pode ser, mas como é que você sabe? Você sabe ou você está convencido disso? E por que chamam tudo de matéria? Se matéria é madeira em grego, pau. Você gosta de pau? Né? Você gosta, não gosta de pau? Você gosta de matéria? Né? Você não é materialista? Não, Deus me livre. Você não tem nada de matéria que você gosta? Então, você gosta de matéria, você gosta de pau. É isso aí que você gosta. Então, que é isso que significa. Né? Até pouco tempo atrás, quando queríamos sustentar uma afirmação sem argumentar demais, bastava dizer uma coisa. Né? É comprovado cientificamente. Aí chega alguém e fala, mas isso não quer dizer nada. Quer exemplo? Eu faço isso. Então, se é um anti-ciência? Não, eu sou filósofo, é diferente. É porque só porque a ciência diz isso, é justamente como ela nasceu lá no Descartes que eu penso assim. Então, não tem problema. Mas eu tomei todas as vacinas. Eu faço as coisas que a ciência diz, mas você acredita? Ah, olha, eu não sei, tá você, eu também não sei. Mas eu vou. Como é que faz? Faz assim, né? Aham. Tem que ser assim. Não tem no WhatsApp mais. Antes tinha. E aí tem esse desenho que ilustra a ideia do que nós chamamos, está até no título, no subtítulo, ceticismo. Quando você duvida de tudo, e você duvida tanto de tudo, que você fica indiferente em relação se você chegou à verdade ou não. Isso é o ceticismo raiz, o ceticismo grego. Mas é com o tempo se sofisticou, as palavras se desenvolveram para tudo que lado e acabou tendo esse ceticismo, essa dúvida em relação às constatações científicas, né, e sua aplicação na vida prática, no caso, por parte do governo, que se chama, no caso, política. É a nossa vida. Né? Oh, tudo bem, bom dia, isso é política. Né? Por isso eu vou te dizer bom dia mesmo, ou eu estou desejando um bom dia para você, ou estou dizendo que o dia está bom, ou acho que o dia poderia estar bom. Né? Você pensa no que você falou? Mas alguém me pergunta isso, eu não sei o que eu responder. Né? Bom dia. Né? Fala bem assim, né? Porque aquele pedreiro, velho, não é uma coisa. Você foda, fala e tal. Bom, vamos continuar. Mas essa tática de dizer que provado cientificamente já não tem mais a mesma eficácia que antes tinha. Antes eu lembro, falar para bastante povo. Pois a confiança na ciência está diminuindo. Vivemos hoje um clima de ceticismo generalizado abrangendo tudo, uma descrença nas instituições que favorece a disseminação de negacionismos
que é negacionismo? É negar. É negar um fato, por exemplo. Negar que está tendo aquecimento global, se tiver. Negar que, por exemplo, está chovendo menos. E isso vai dar problema no certa plantação. E tá mesmo, você nega, vai acontecer. Você sabia. Tá. Negar que o carbono, se é carbono, não tá do átomo, é o troço preto da roda, dos carros, coitada da magrelinha puxando o bujão de gás e tal. E tal. Das magrelas, das bicicletas, tá poluindo o meio ambiente. Negar que existem extraterrestres se você sabe que existem. Você já viu? Eu não vi. Mas digamos que alguém sabe, de algum governo aí. Sabe e tem, por exemplo, um objeto voador não identificado, uma nave extraterrestre guardadas, por exemplo, no hangar 18 na área 51. Na verdade, o hangar 18 fica em White Patterson. Lá em Washington, a área 51 fica lá em Nevada, né? Lá para os lados da Califórnia, perto de Los Angeles, lá perto de Las Vegas. Teria sido levada para lá, mas ninguém sabe dessa história, virou tudo mito, lenda urbana e tal. Mas digamos que tem, e você nega. Negacionismo. Digamos que tem o pé grande, e você nega que tem. Negacionismo. Então, você não sabia, daí não é. Então, mas você não é negacionista? Eu por dizer que não existe o átomo? Ah, não é que não existe, é que eu não tenho certeza. Vai que não tem. Sabe por quê? Porque eu fico pensando que tudo é bolinha dentro de bolinha. Mas como é que você sabe que tudo é bolinha dentro de bolinha? Se for, tudo bem, mas como é que você sabe? Você... Ai, fodeu. Pá, deixa eu continuar. A disseminação da negação daquilo, eu preciso saber. É pra mim, eu só sei que eu sei, eu não sei que eu não sei. Óbvio, né? Mas é que tem muita gente que fala que sabe as coisas e não sabe bosta nenhuma. É a mesma coisa que o Eduardo tá fazendo aí. Nem sabe. Que favorece a disseminação de negacionismos. Por lá, descrença na ciência. Tá dizendo que. Ah, Tatiana Rock. Encampados por governos com políticas escancaradamente anticientíficas. Isso existe, assim, muito, né? Parcialmente. Eu acho que volta e meia tem, ou de repente sempre teve em algum lugar isso aí, né? Mas foi bem negacionista a atitude desse governo anterior, né? Assim como foi muito negacionista a atitude do governo norte-americano, do governo anterior, lá até amigo, né, do presidente anterior do Brasil, aí, que era o Donald Trump, negacionista também. Né? Aí tem o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi um acordo feito na cidade de Paris, na França, né, sobre uma redução da emissão de gases. Né, isso já foi feito antes, né, acho que a primeira, se não me engano, foi a ECO 92, em 1992, se eu não me engano, isso foi no Rio de Janeiro, né, foi bem no Brasil e tal, mas eu não me lembro, assim, eu não sei direito. E teve várias, né, e o Acordo de Paris dizia que até um tanto para reduzir, tinha um prazo para diminuir de vez, para tentar salvar a Terra. E acontece que, né, esse acordo foi feito lá e praticamente a Terra toda participou dele. E os Estados Unidos simplesmente pulou fora. Né? E o Eduardo está falando disso. Está dizendo que isso foi para controlar os países desenvolvidos para que os países não desenvolvidos alcancem eles. Mas isso é ótimo! Aí ele usa a África. Ah, então ele está usando a África, então foda-se a África, é isso? Porque é isso que ele está dizendo. Se for para a gente parar para eles poderem melhorar de vida, é claro que a gente vai parar. Nossa, se você nunca passou fome, talvez você não pense no outro, mas se você já sentiu uma situação de dificuldade na sua vida, ou você é empático com isso, você faria esse tipo de sacrifício para ajudar a humanidade. Afinal, o que você acha que é depois que você morre? O que você acha que é se você tiver uma doença e está no hospital do câncer na hora de queimados? O Acordo de Paris era uma coisa ótima, era uma tentativa da ONU, de uma maravilha, de tentar ajudar esse mundo. E aí se desenvolvendo e cada vez melhorar, assim como foi deficiente lá em 1989, depois da Revolução Francesa, lá depois quando foi redigido o texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Automaticamente já vê ali que não incluíram a mulher, né? Tanto que mais tarde vai dar bem, né?
venha mudar para direitos humanos, incluindo todos os humanos da Terra. Todos. Então, é mais ou menos isso. Então, talvez seja uma tentativa, mas aí vem um país como os Estados Unidos e pula fora. Pois é. É o caso de Donald Trump, que está, porque no governo da época do texto da etapa nativa, né, ele não tinha. Nenhum candidato americano perdeu a reeleição na história. Foi o primeiro. Assim como no Brasil. É o caso de Donald Trump, que está tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, pelo, pelo qual quase 200 países haviam se comprometido em 2015 a tentar conter prejuízos causados pelo aquecimento global. E de Jair Bolsonaro, do Brasil, que também comanda um governo contrário às ações para combater a mudança climática. Foda-se a natureza, né? Eu lembro de um dia, lá, tinha aquele lockdown, um cheiro de queimado, assim, não sei se é árvore, alguma coisa. Aí falaram, eu não sei se é verdade isso aí, mas falaram pra mim que era o Pantanal que tava pegando fogo inteiro lá. Até passou na novela do Pantanal, gostava de ver o Velho do Rio, que eu me identifico com o Velho do Rio, né? Que a Juma Marruá. Juma Marruá fala uma coisa pra Dora. A Fabência, né? Tem gente que não vale nem o ranço que a gente pega delas. Eu quase morri de rir quando eu escutei aquilo. Né? Eu adoro a Juma Marruá. Né? Minha ídolo, né? Mas mais ainda do Velho do Rio e tal. E o Zé Leôncio com as pingas dele, bem que eu tomo pinga, mas eu acho que eu sempre tô negado de cachaça. Por quê? Eu posso falar de cachaça que eu gosto de Aí, e tal. E, pois é, e o Bolsonaro não faz. Por que você acha que um ia lá agradar o outro, um ia lá me dar o saco do outro lá? É que eu disse aí. Que é conluio. É como se fosse de compadre. Mas na verdade é jogo de interesse. Porque os Estados Unidos sempre mandou aqui. E quem apoiou aí, sendo quando era pessoas estudadas, é que sabia que a vantagem era justamente transformar o Brasil nos Estados Unidos. Só que o Brasil nunca vai ser nos Estados Unidos. São muitos anos e muito tempo que os Estados Unidos não vai deixar fazer isso. Todo que avanço que parecia que o próprio Estados Unidos barrou. Pegaram dois caras, considerados por muitos como dois vilões, que se juntam para conduzir o mundo de uma forma a fuder de vez. Tipo, não tem mais esperança e nós não vamos parar no desenvolvimento. Aí, ó. Que beleza, né? Que exemplo pro mundo. Imagine chega os alienígenas e fala que leve-me a ser líder. Aí levar pra esse cara aqui? Pois é. American First. Vamos fazer a América grande de novo. Por meio da guerra. É o que significa a bandeira americana. A guerra, a paz. A guerra, a paz. A guerra, a paz. A paz vem da guerra e a guerra vem da paz. E aí fica esse sanduíche interminável, esse grande Big Mac, para que brilhem os Estados Unidos como estrelas. Ai, que bonito que eu falei isso. Pois é. Algumas pesquisas confirmam a crise de confiança que atinge ao mesmo tempo a ciência e a política. Né? A crise de confiança que justamente o subtítulo do texto está lá. Como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Vamos explicar tudinho essas palavras. Não se preocupe. O fenômeno da pós-verdade. A pós-verdade. Esse momento em que atravessamos, no qual fatos objetivos têm menos influência na opinião pública do que interesses pessoais. É um sistema extremo, é um sintoma extremo dessa crise. Que cria essa pós-verdade, onde você teria uma verdade lá, o fato mesmo, tipo a Terra ser lá uma bola mesmo, uma esfera. Tá, uma esfera não interessa, não é uma bola. É isso que eu quis dizer, você entendeu? E no mar tem água. E na água tem peixe. E aí você pega e cria uma história sobre isso e fala que é sereia lá debaixo e que elas vão atacar a gente. Mas você nunca viu, você nunca teve um indício disso e fala uma coisa dessas. Por isso que a gente tem que se armar até os dentes. Pois é. Aí temos esse caboclo aqui, né? Que era o presidente, né? Do Brasil, né? Você pode ver, tem gente que gosta.
Mas tem gente que sente 10 tipos de enjoo só de olhar pra foto e olha, eu não me sinto bem aqui não. Eu não tô me sentindo bem fazendo parte do mesmo quadro, da mesma imagem que tá esse homem aqui. Porque, na minha opinião, esse cara fez tudo que não podia fazer. Tudo que mal tinha se conseguido construir nesse país ao longo de décadas e décadas de esforço. Esse cara desfez de um dia para o outro. Destruiu todas as situações para os aposentados, para os trabalhadores, para o estudo, para a saúde. Esvaziou os cofres. Olha tudo que está saindo. Isso que eu nem sei, que eu sou um alienado. Eu nem quero saber o que falo, porque me enche o saco do meu jeito. Eu fico louco. Nem me leve nesses protestos aí, porque senão eu bote jogo. Né? Eu não tenho essa paciência de ficar falando lá. Então, é o primeiro que vai fazer o negócio, dizer, eu vou chamar de terrorista. Não, não, me leve, deixa quieto em casa. Por isso que eu não saio de casa. Só saio para malhar, né, ou para pegar minha filhinha, ou uma coisa importante que ela pede para fazer e tal. Né, e eu fico enfiado dentro de casa aí também, porque essas coisas que eu prefiro não falar também, que acontece também. Que é foda, tem vergonha. Né, mas olha, nossa, é pra cara desse homem. Sabe o que parece pra mim? Olha pra cara dele, parece que ele não tem nenhum sentimento de empatia. Empatia, para ser bem claro, é quando você se sente colocar no lugar dos outros. Eu mesmo sendo muito alienado, vocês lembram aquela vez, ou ouviu falar, de quando ele começava a imitar as pessoas sentindo falta de ar por não ter oxigênio lá em Manaus, dizendo que Covid, que matou tanta gente, era só uma gripezinha. Imagina ela fazendo isso sobre sua mãe, sobre seu filho, sua filha, seu pai, pessoa que você ama. Sabe por que o Edu foi colocado na prova nesse ano? Por causa da mudança do governo, por causa desse cara. Porque ele estava caminhando para aquela direção do Pol Pot. Era isso que estava acontecendo. Ele não se importava nem tanto com você, nem com a Dona Maria da esquina, nem com o Zé, nem com o Lucas e nem com a Gabriele. E agora ele estava fazendo isso pensando também, foda-se o mundo, que importa é o progresso do Brasil. Tudo aquilo que aconteceu, saber eu não sei. Mas olhando, é meio claro que dá pra ver que foi armação. E se alguém conhece, é pior ainda, porque sabe e estava de acordo, achando que isso era uma coisa boa, mas era uma coisa terrível. Isso não é democracia. Muita gente não enxerga que a ciência, assim como a política, existe para beneficiar a sociedade. A injeção, um tratamento de asma, de, sei lá, vacinação de sarampo, ah, sei lá, nutrição, um bloqueador solar, esse tipo de coisa que usa para não pegar câncer, evitar os males do sol direto na pele. E esse desencanto produz um terreno fértil para movimento de ciência e teorias da conspiração, além de fomentar extremismos. Tudo que é extremista é errado. Tudo que é extremista por outro lado, vai se desfazer do outro extremo. Eu mesmo, muitas vezes, me digo como extremista no sentido de que eu sou 8 ou 80 milhões. Mas é porque é o meu jeito de viver. Eu sou muito intenso para cada coisa. Eu não falo, eu vou pintar para eu pinto mesmo, nem que seja com um pincelzinho de tinta guache. E eu vou lá, eu já fiz, pior que eu já fiz isso. Eu pintei a parede inteira com peso de tinta guache. Levei uns 2 anos para pintar, mas pintei. Eu leio mesmo, senão eu não leio porra nenhuma. Se for fazer, eu faço mesmo. Não é que nem o canal aqui. Se for fazer, eu faço mesmo. E tal. E é assim, se eu for malhar, eu malho mesmo. Mas nossa senhora, se arrebenta tudo, né? Tem gente aí que fala que até toma esteroides anabolizantes, mas eu nunca tomei isso na minha vida. Bom, a pós-verdade, assim, não designa apenas o uso oportunista da mentira, embora ele seja frequente, né? O uso da mentira seja muito frequente. Não se resume a isso, a pós-verdade. Mas acontece demais. E ela se mostra da forma mais fácil como essa mentira sendo colocada como verdade. A pós-verdade seria o conjunto de fatos ou informações
que, sem fundamento e propagados de maneira repetitiva, né? Hitler falava isso. Diga uma verdade 3 vezes, ela se tornará verdade. São tidos como verdadeiros contextos em que se desvaloriza a verdade objetiva. E objetiva que de fato seria mesmo, se for. Tipo, a mão tem 5 dedos. Comprovada pelos fatos. Tipo, que a mão tem 5 dedos. Então, tipo, eu não duvido disso. Aí como é que faz? Não sei. Você tá sendo coerente? Tô. E não é um problema? Pra mim é um problema dos infernos. Mas o que você faz, cara? Você não faz que passa a minha cabeça o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro assim, no parafuso. Literalmente. Né? Por isso que eu queria que me botasse dentro de um hospício. Aquelas camisas de força, assim. Então, em que se desvaloriza a verdade objetiva, comprovada pelos fatos, aceitando qualquer discurso como correto. Ou o que você escolheu. Bom, o termo, né, sinaliza, acima de tudo, um ceticismo quanto aos benefícios das verdades. Não significa que tem mais uma verdade, mas significa que as palavras são colocadas como verdade, que costumavam compor o repertório comum e que explica certo desprezo por evidências factuais, que seria o que é mesmo e a ciência concorda. Então aqui a questão não é duvidar como eu, não é ser um filósofo como eu, a questão é olhar os fatos como eles são, considerando que a ciência nos ajuda. E a ciência faz o relógio funcionar. E faz a internet aqui estar funcionando. Nesse sentido, né? E passar banha de porco no cabelo com sabão de pedra, né? Ajuda os cabelos a ficar sedosos, né? E tirar o frizz, tem que pôr frizz, eu não sei o que é frizz. Então, e certo desprezo por evidências factuais usadas na argumentação científica. Aí despreza totalmente ela. Palavras do próprio Djamil, né? Palavra de Deus. Né? A palavra de Djamil, da Tatiana Roque, desculpa. Não é que é Djamil, é que a Djamila é. Viajei agora. É que ela é linda demais. Diante disso, contradizer argumentos falsos, exibindo fatos reais, pode ter pouca relevância em uma discussão, né? E tal, né? Parece que não vai dar em nada, né? Mas como é que chegou no que chegou, né? E parece isso. E aí essa posição cética, você fica todo confuso. A ideia do ceticismo. Parece que o ceticismo toma conta e a pessoa fica vulnerável a qualquer coisa. Uma coisa eu vou contar para vocês, uma coisa que não é boa. Faz muitos anos que eu trabalho como professor e eu já dei muitas aulas e conheço muita gente de todo tipo, de todo caráter e já me errei muitas vezes, me confundi muitas vezes. Eu já vi uma coisa que é um termo que até eu inventei, se existe eu não sei, que é o professor seringa. Né? O professor seringa seria aquela pessoa que usa a lábia para abrir um espaço dentro da tua cabeça, como se fosse enfiar uma agulha. E no que você está vulnerável, injeta o líquido. A ideologia. Eu conheço um monte que faz isso. Tem gente que faz essas lavagens cerebrais, não dão aula. Fazem essas lavagens cerebrais nas pessoas. Muitos. Muitos. Alguns até que eu conheço aí, possivelmente quem está vendo conhece também. Mas eu não vou dizer quem é aí, porque acho que não é para isso que eu estou aqui agora, nesse momento. Se for para dizer, tá me na cara. Não foi dizer na cara e apontar um dedo na tua cara. É você mesmo, seu filho da puta. E tal. Evidências e consensos científicos têm sido facilmente contestados com base em convicções pessoais ou experiências vividas de cada pessoa, como se viu no vídeo do Eduardo Bolsonaro e como se percebe todos os dias nas redes sociais. Olha, o Facebook, o Instagram, lá, aqueles negócios lá e tal. Pois é. E aí acontece isso aí. Tô com o olho fechado aqui. É que é foda, gente. É sério mesmo. Desculpa aí. Eu não queria, gente. Mas é que não desce na goela. E tá lá. E aquele outro lá. Mas é tudo golpe, né? E eles nunca fizeram nada de golpe.
Você acha mesmo? Você confia mesmo nesse cabra? Eu acho que alguém diz sim, mas eu acho que uma multidão diz não. Muito mais naquele outro lá. Se eu tirar esse negócio, tô passando mal, gente. Tatiana, daí a Tatiana. Tatiana Roque, professora, né, está aí fazendo sua palestra, seu trabalho e tal, Tatiana Roque, né? É muito respeitada, exímia professora e tal, muito desprezada por bolsonaristas, né, e tal. Mas acontece bastante isso. Porém, porque o FPR coloca um texto chamado Negacionismo no Poder. Como fazer frente ao ceticismo que atinge a política, a ciência política? Eu não sei se você vai gostar ou não vai gostar, a questão não é essa. É porque a UFPR é de acordo com esse pensamento. A UFPR, ela tem caráter de esquerda. É isso que ela incentiva. Vai lá e você vê lá. Vai lá por si só e veja. Ou no prédio histórico, que fica do lado da minha casa, ou ali na reitoria, que é onde tem o curso de filosofia, ou vai no centro politécnico, ou vai no jardim botânico, ou vai no setor de agrárias. É isso que você vai ver. É de esquerda. Eles são contra essas coisas de direita. Eu já vi, por exemplo, muitos professores que dão aulas para a UFPR, mas nunca foram capazes de passar no vestibular da UFPR. Como que fazem isso? Foda, né? Pois é. Amigos, nunca se esqueça. Filosofia é dúvida. E é isso que a Tatiana vai falar, e todas as coisas escritas ali são o texto dela. E o texto está aqui para baixar. Recomendo que leia um texto tranquilo de ler. 10 pagininhas, tranquilo. O da Nancy Fraser ficou maior do que os 8 páginas originais porque eu aumentei um pouquinho da letra. Vou deixar igual aos outros, sendo do padrão. Mas na verdade é menor o texto dela. A Tatiana Rock é muito mais tranquilo a leitura, muito mais simples. A Nancy Fraser é muito mais trabalhosa, porém é bem delicado. Temos que cuidar com o que falamos aqui, pelo respeito e principalmente por aqueles que realmente querem estudar, né? Então, amigos, eu espero ter nos ajudado nessa primeira aula inicial de fala, no qual eu vi como estratégia necessária começar pelo vídeo curtinho do Eduardo Bolsonaro, para daí falar sobre toda a primeira parte do texto inteiro, que foi tudo isso, que engloba o conceito de aquecimento global, o Acordo de Paris, Jair Bolsonaro, Donald Trump, que todos eles teremos uma aula para eles, todos eles. Todos eles teremos citações da Tatiana e falaremos as coisas sobre essas pessoas. Quanto a isso, né, com o tempo, mas o que é o central é a leitura do texto. Eu sou só um ajudante. A coisa mais importante de se fazer é pegar o texto que está aqui embaixo. Então, amigos, eu desejo a todos que fiquem bem e até a nossa próxima aula. Até mais, gente. Fiquem bem, então. Estamos bem no finalzinho. Falta só a Tatiana aí. Hoje, 3 aulas. Faltam 12 aulas. 12 aulas para a gente terminar todas as aulas para o FPR, né? Para a primeira e segunda fase pode ser bem usadas para a segunda fase. Aí é só curso de psicologia, de direito e de filosofia mesmo, né? Mas elas estão bem completas, então por isso que podem ser usadas, né? Não tem como se aprofundar mais do que isso, né? Então não precisa. O único trabalho que a pessoa vai ter é escrever bem, né? Depois eu vou para assuntos gerais que englobam, né, o Enem, e isso pensando no Brasil todo. Lógico que ano que vem eu vou retornar para a Federal, né? Quando aparecer por eu morar aqui, por eu estudar, ter estudado ali, né? Por eu estar tentando entrar na minha última etapa estudantil, que é agora o doutorado, né? Eu sou mestre, eu sou licenciado, tenho bacharel, né, em filosofia, e aí eu vejo o que eu faço. Mas então, amigos, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, a presença de todos, né, as visualizações, né, os comentários, fiquem à vontade, quem quiser se inscrever, dar o seu like, o seu dislike, quem quiser fazer seus comentários, suas polêmicas, suas contribuições, suas dúvidas, o que vocês precisarem, por favor, fiquem totalmente à vontade. Perguntar também, tudo pode, tá bom? Então, amigos, está aí, todos os textos estão disponíveis para vocês aqui no canal agora. E eu espero que eles ajudem, né? A gente, daqui a uns 10 dias, mais ou menos, nós terminamos tudo aqui. Com o FPR, partimos para assuntos gerais, que são Enem, que é impossível se ensinar o Enem em poucos meses, não dá, né? Isso não dá. Muitas pessoas acabam se inscrevendo em lugares e tal para isso, mas eu não sei como conseguem fazer, né? Porque realmente leva muito tempo,
né? E a deficiência do ensino nesse país é realmente grande demais, né? Então é melhor, às vezes é mais fácil ensinar do zero do que consertar a cagada dos outros. A pessoa já pega até ranço disso daqui. Então, amigos, até mais, fiquem bem e até a próxima. Tchau pra todos.